Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. É uma grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. É o seu amigo Lindomar Rodrigues que está aqui com você e permaneceremos até ao meio-dia com a graça de Deus, trazendo mensagens, música e a palavra de Deus para que nós possamos conhecer um pouco mais, tirando lições de vida para a nossa vida e assim crescermos cada dia mais. Também em nossa companhia nós temos hoje a presença do professor Arnaldo Sá e nós agradecemos imensamente também a sua presença aqui conosco. Logo mais ele dará o seu bom dia para você e também fará uma oração aqui para nos ajudar a chegar ao trono da graça. Quero lembrar a você que temos um canal de comunicação onde você pode fazer suas perguntas, colocações, informações, alguma coisa que você queira mandar um abraço também para um amigo ou para você mesmo aí. O número do nosso WhatsApp é 93364090. 93364090. Anote bem, não esqueça, participe conosco e faça sua pergunta, uma dúvida, uma dificuldade. Se você concorda, se você não concorda com os temas que nós temos abordado aqui, se você não concorda, então seria muito interessante também você apresentar a sua versão dos fatos, a sua colocação, o que você estudou, o que você aprendeu. É importante porque vai nos ajudar também aqui a ampliarmos mais o conhecimento da palavra de Deus. Não somos um livro fechado, somos um livro aberto e queremos que esse livro continue sendo escrito para que todos nós cresçamos. Também você pode nos acompanhar através do canal no YouTube, Novo Tempo Paraíso. Novo Tempo Paraíso. Você pode procurar no YouTube e acompanhar a nossa programação, ver os programas que... os últimos, pelo menos, né? Desde que começamos a transmitir aí para você. E assim você rever ou acompanhar aquilo que ainda não viu. E assim, dessa forma, se contextualizar com o tema que temos desenvolvido, que é um estudo do Apocalipse. E nos últimos programas, nós temos abordado o capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo que menciona basicamente duas bestas, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. E também menciona um número, o número 666. E nós temos discutido aqui com o professor Arnaldo, também com o professor Christian, sobre esse tema e temos aprendido bastante. Eu espero que você tenha aproveitado. Hoje nós iremos ainda discorrer numa continuidade do capítulo 13 de Apocalipse, mencionando aqui a marca da besta e a união das igrejas. Você já ouviu falar, amigo, que as igrejas irão se unir? Já ouviu falar num tema chamado ecumenismo? Nunca? Pois, quem sabe, na nossa companhia hoje aqui, nós possamos compreender um pouco mais também desse tema. Então, um bom dia para você que está chegando agora, ligando agora, se conectando com a Paraíso FM 101,1 e nos acompanha no programa Novo Tempo. Um grande abraço também para os amigos que nos acompanham na madrugada e todos os internautas que nos acompanham através do canal do YouTube. E aqueles que também se comunicam conosco através do WhatsApp 93364090. Agora, o nosso bom dia ao professor Arnaldo e também ele aproveitará aí para fazer uma oração conosco
e assim entrarmos em um clima espiritual para o estudo da Palavra de Deus. Bom dia, irmão Lindomar, nosso amigo Ademir também, que está aqui no controle do som. Bom dia a todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes do programa Novo Tempo Paraíso. É uma grande satisfação estar com vocês agora e queremos mandar um abraço bem forte no coração de cada um, porque hoje nós vamos aprender um tema de vital importância para a nossa vida, para a vida e para a salvação de nossas almas, porque trata-se de uma escolha crucial que cada um de nós teremos que fazer em nossa vida: adorar a Deus ou adorar os sistemas religiosos criados pelo homem. 666, a marca da besta. Vamos aprender então, amigos, mais um pouquinho sobre isso. Muito bem. Vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso estudo desta manhã. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque nos concede vida e vida em abundância. Nós te suplicamos esta manhã, Senhor, que tu estejas com cada um dos nossos ouvintes, abrindo-lhes o coração e a mente para o estudo da tua palavra, para o entendimento e a prática dessa mesma palavra santa. Nós te suplicamos também as tuas bênçãos e a tua proteção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos juntos no programa Novo Tempo e está aqui o seu amigo Lindomar Rodrigues, na companhia do nosso amigo professor Arnaldo Sá. Também aqui agradecemos sempre a presença do nosso amigo Ademir na sonoplastia e controlando todos os pontos para a gente ter um programa de qualidade e desenvolvendo temas que são de fundamental importância para a nossa vida. Eu entendo que há muitas pessoas, até mesmo, quem sabe, entre os amigos que nos acompanham, que não acreditam na palavra de Deus. E eu entendo também que certamente cada um tem direito de acreditar no que quer, de entender o que quer entender, de escolher o que quer escolher, mas as minhas escolhas, os meus entendimentos e as minhas crenças não alteram a realidade dos fatos. Eu posso olhar para um pedaço de madeira que está pintado da cor de uma pedra e eu acreditar piamente que aquilo é uma pedra porque está pintado da cor de uma pedra, e de repente eu vou examinar e não é uma pedra, é um pedaço de madeira. Então a minha crença não alterou a realidade do fato de que aquele pedaço de madeira é um pedaço de madeira. Então, eu posso não acreditar na Bíblia, mas mesmo assim ela não vai deixar de existir. Eu posso não acreditar no seu conteúdo, mas isso não significa que o seu conteúdo vai deixar de ser verdadeiro apenas porque eu não creio nele. Então, se a Bíblia existe e ela tem um conteúdo que impacta diretamente a minha vida e que desde um passado longínquo vem mostrando os fatos, a realidade dos acontecimentos históricos, e hoje comprovamos historicamente que tudo que está registrado na Bíblia se cumpriu e está se cumprindo, então isso, no mínimo, deve me levar a pensar ou a duvidar da minha própria opinião ou das minhas próprias verdades, aquilo em que eu acredito. E agora, quem sabe, eu possa pesquisar um pouco mais, buscar melhor compreensão, para que eu possa entender se eu estou certo, se eu estou errado, se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, comprovadamente, ou não. Mas como que eu posso saber se a laranja é doce ou azeda,
sem que eu aprove. Eu tenho que cortar a laranja e prová-la, e então saberei se ela é doce ou se ela é azeda. Então vamos cortar no bom sentido, abrir a palavra de Deus para entender de fato o que ela nos ensina e o que ela tem para nos ensinar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e basicamente nos últimos programas temos aberto o capítulo 13, que menciona a existência histórica de duas bestas e um número chamado 666, identificado hoje no nosso programa, a marca da besta e a união das igrejas. Porque no capítulo 13 também nos dá a entender que em um futuro distante relacionado ao tempo em que foi escrito ou profetizado, mas uma referência ao nosso tempo, haveria um movimento político e religioso que induziria o mundo a uma união. E nós sabemos que já, pelo menos, aproximadamente desde 1918, que existe uma tendência mundial para uma unificação, principalmente uma unificação no contexto religioso. E a esse movimento foi dado o nome de ecumenismo. E o ecumenismo fala de união. E nada melhor nesse mundo do que falar em união. Então, união aparentemente é algo muito bom, muito interessante, é fantástico. Mas, embora a Bíblia também fale no contexto da unidade cristã, Deus tem o desejo de que haja um só povo, um só pastor. Isso é verídico, é um fato, mas nós precisamos entender de que tipo de união o mundo fala e qual o tipo de união que a Bíblia fala. Então Deus tem apresentado nas Escrituras Sagradas um fato muito importante, a existência de dois caminhos. Esses dois caminhos são representados através de duas igrejas. Essas duas igrejas também abordam a existência de dois caminhos, duas portas, duas escolhas, em que eu devo fazer uso do meu livre-arbítrio. Então, para que possamos adentrar a esse tema, mencionando a marca da besta e a união das igrejas, ainda no contexto de Apocalipse 13, eu quero chamar a atenção para um fato bem interessante. Se eu lhe pergunto, meu querido amigo, se alguém lhe der uma nota de R$99, você aceitaria? Se alguém lhe der uma nota de R$9, você aceitaria? Se você receber uma nota de R$26, aceitaria? Mas mais importante que isso, com certeza, a pergunta é retórica, é muito lógico, você jamais aceitaria. Mas eu quero completar. Você acha que seria possível alguém criar uma nota falsa de uma dessas notas que eu mencionei? Seja 99, 93, 86, 45, é possível a existência de uma nota falsa nesses valores? Por que não? Por que não existiria essa nota falsa? A pergunta, a meu ver, é também muito lógica. Eu não posso falsificar algo que não existe. Só é possível falsificar algo que existe. Se não existe, você falsifica, aquilo deixa de ser falso e passa a ser verdadeiro e passa a ser o original, porque não tem nenhum outro. Se a Casa da Moeda criar uma nota de R$7, de R$99, essa nota não será falsa, ela passa a ser original. Ela foi criada por uma entidade oficial. Mas, se não existe na entidade oficial essa nota, qualquer uma que apareça, você saberá que, lógico, é falsa. Então, quem vai falsificar sabendo que não vai colar? Isso não aconteceria. Não é isso, professor Arnaldo? Até porque seria uma grande burrice
falsificar uma nota de real com um valor que não é comercializado, né? Claro. Porque ninguém vai querer. Sabe que é algo espúrio, embora não seja no termo exato da palavra falso, né? Porque não tem a verdadeira correspondente, mas é espúrio, não tem valor nenhum, porque não faz nem sentido, né? Não faz sentido. Mas, por outro lado, vamos buscar um sentido no que nós estamos falando aqui, contextualizando da seguinte forma, professor Arnaldo. A Bíblia fala que existe um caminho verdadeiro e existe um caminho falso, um estreito e um largo. Então, se existe o caminho largo e falso, é porque existe o caminho estreito e verdadeiro. A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam falsos cristos. Ora, se existirão falsos cristos, é porque existe um Cristo verdadeiro. A Bíblia fala de igrejas falsas ou caminhos falsos. Isso porque existe uma igreja verdadeira, logicamente, certo? Então, a Bíblia também fala da marca ou selo de Deus, porque, logicamente, também existe um falso, ou o contrário, né? A réplica é verdadeira. A Bíblia fala de uma marca da besta. A besta representa exatamente uma igreja falsa, um caminho falso, certo? E uma marca falsa, em contraposição, em contrafação, a aquilo que é verdadeiro, aquilo que é divino, aquilo que Deus apresenta na sua palavra. Então, professor Arnaldo, levando em consideração esse contexto de que só existe o falso porque existe o verdadeiro, só existe falsificação porque existe o que é veraz, ok? Então, falando em marca, vamos, lógico, encontrar o verdadeiro, descobrir na Bíblia qual a marca de Deus, qual o selo de Deus, ok? Você pode nos falar alguma coisa sobre o que a Bíblia nos fala sobre a marca de Deus, ou selo, sinal de Deus? Muito bem. Deus deixou muito claro na sua palavra que Ele tem algo que identifique a verdadeira adoração. Temos que entender, amigos, que no final dos tempos, todo o conflito, todo o grande conflito que vai ocorrer breve às portas da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, esse conflito vai se desenrolar em torno de uma coisa chamada adoração. Deus exige uma adoração fiel e restrita a Ele, a pessoa dele. Por isso que Ele não aceita imagens de escultura. Ele proíbe isso no 2º mandamento, e no 1º ele já nos adverte: não terás outros deuses diante de mim. E no 2º ele proíbe a feitura e adoração ou veneração de imagens de escultura. Ora, para marcar então a verdadeira adoração, ele deixou algumas pistas para nós, que seria interessante nós darmos uma olhada nas Escrituras para descobrirmos, porque a Bíblia é o livro que vai nos guiar neste estudo. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, está escrito: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Veja bem, o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então Deus tem um cuidado muito específico, um cuidado amoroso, e nós precisamos zelar por esse cuidado, porque os anjos que saíram para destruir, Deus deu uma advertência para eles: não faça nenhum dano à terra até que nós selemos os nossos servos, os servos de Deus.
Meus amigos, como é que vai se dar esse selamento? E o que é que vai? E qual o sinal que vai ser usado para se fazer esse carimbo? O selo é uma espécie de carimbo, né? Aqui nós estamos tratando de profecia. Aqui, claro que se trata de um carimbo espiritual. O anjo não vai com a almofadazinha e um carimbo, né, pregando na almofada. Ou um código de barras também. Ou um código de barra, né? Ou aquelas pistolinhas que lê os códigos, né, também. Não é nada disso. Não é, pelo menos em relação aos servos de Deus. O carimbo, o selo de Deus é um selo espiritual. Né? Nós também vemos também a repetição desse texto em Apocalipse 9:4, em que foi dito aos anjos que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a humanidade vai ficar dividida. Aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte e aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Deus tem muito cuidado para nos advertir, porque isso aqui, meus amigos, por mais que muitas pessoas, milhares de pessoas, achem uma pura bobagem, não acreditem, pode ter certeza, é uma realidade pura. Quem diria, pergunto agora, quem diria que um livro com mais de 2000 anos atrás fosse falar em um selo, que é um outro selo, não é o selo de Deus, 666, e que hoje você vê em todos os códigos de barras. Você pode pegar o código de barra e você vai ver ali apresentado 2 barras finas no começo, 2 barras finas no meio e 2 barras finas no final. E se você pegar a descrição dos códigos de barra, você vai ver que aquelas 2 barras finas representam o número 6. Então isso não é coisa para se desprezar. Realmente, os profetas bíblicos sabem o que diz, porque Deus sabe o fim desde o princípio. Por isso que ele pôde revelar aos seus discípulos. Para esclarecer ainda, nós temos Isaías 8,16. Eu não sei se o irmão está com o texto de Isaías 8,16. Que aí já vai nos dar uma pista de que selo é esse. Né? Porque o interessante é nós sabermos que selo é esse. Né? Então o irmão Lindomar aqui vai ler para os nossos amigos o que está escrito em Isaías 8,16, e prestem bem atenção, porque aqui é o princípio do entendimento de que selo de Deus é isso. Depois nós vamos falar no 666, tá? Muito bem, então vejamos aqui o que fala Isaías no capítulo 8 e o verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Muito bem. Sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei deve estar no meu coração, no coração dos discípulos, mas o selo de Deus está na sua lei. Então, vamos tentar descobrir aí por que esse selo está na lei de Deus, qual é o mandamento que está na lei de Deus e que tem as características desse selo. Isso é importante, professor Arnaldo. Eu acho que você já está com o texto aí em cima, o dedinho em cima do texto aí de Ezequiel 20:12, né? E vai nos dar aí uma luz muito boa a respeito disso, tá? Ok, então vamos lá. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Eu aproveito também para estender ao verso 20, né? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No verso 20 ainda completa: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, professor Arnaldo, aqui esses 2 versos estão caracterizando algo muito importante, algo que está realmente dentro da lei de Deus, e é exatamente o 4º mandamento da lei de Deus, e identificando isso como um sinal.
E Deus diz, olha, para que todos saibam que eu sou o Deus que vos santifica, então guardem os meus sábados. E depois ele ordena, santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal. Eles são um sinal externo que identifica aqueles que escolhem obedecer e adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. É isso? Muito bem, então nós identificamos aí qual é esse sinal. É um sinal, claro, espiritual, porque os profetas disseram que Deus colocaria as suas leis em nosso coração, porque nós somos carnais, nós somos escravos do pecado e nós naturalmente rejeitamos a lei de Deus. Nós não queremos obedecer a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que antes, outrora, éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque a nossa natureza carnal não quer obedecer a Deus, não quer obedecer às suas leis. E, exatamente por esse motivo, foi dito aos profetas que Deus colocaria as suas leis em nosso coração, para que a obedecêssemos naturalmente pelo poder e obra do Santo Espírito em nossa vida. E esse é o selamento. É por isso que a Bíblia diz que também que o Espírito Santo nos selou a nossa vida em Cristo. Por quê? Porque a partir desse momento, servos de Jesus, nós não somos mais servos do pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Não que a lei tenha poder salvífico, temos que deixar bem claro isso. A lei é um sinal. A obediência a Deus, a obediência aos mandamentos, a obediência ao santo sábado do Senhor é um sinal de que nós já fomos salvos. Não para nos salvar. Exatamente. Deixamos bem claro isso porque as pessoas têm um entendimento muito estranho sobre a lei e a graça. Ambas são ensinamentos bíblicos. Como se fosse uma contradição. Se eu obedeço à lei, então eu estou rejeitando a graça. Se eu aceito a graça, obrigatoriamente eu tenho que rejeitar a lei. Quando, na verdade, uma coisa completa a outra, uma coisa revela a outra, a existência da outra. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, ambas são necessárias para a vida do Filho de Deus. Somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o intuito de agora fazermos amizade com Deus, sermos obedientes em tudo a Ele. Mas, irmão Lindomar, me diga uma coisa. Por que apesar de toda a lei estar envolvida nessa história do selo de Deus, por que o sábado especificamente ele serve como um sinal? Porque o que tem de especial no sábado que identifica-o como um selo, como um sinal indicativo da verdadeira adoração? Muito bem. O próprio mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 20, é isso? Então, vejamos aqui o que fala Êxodo, no capítulo 20, para nós entendermos aqui um pouquinho. Você nos pergunta por que o sábado, exatamente o sábado, serve de sinal. Mesmo antes aqui da lei ser dada lá no Monte Sinai a Moisés, Deus já havia identificado isso no princípio. Voltando ainda um pouquinho antes mesmo aqui, nós encontramos em Gênesis, é isso? Gênesis, no capítulo 2, o verso 2 e 3, quando Deus fala assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja só, o selo de Deus, ou um selo, ele precisa de 3 características. Nós mencionamos isso recentemente em um outro programa. Um selo, ele precisa, para ser um selo realmente oficial, ele precisa ter 3 características, certo? Ele identifica quem é o legislador, certo? Ele identifica o nome do legislador. Ele identifica a função do legislador.
E ele identifica também a abrangência, a circunferência, não é? A circunscrição. Né? Território sobre o qual ele tem a sua autoridade. Exatamente, né? Muito bem. Então, a Bíblia diz, nós vimos aí já Isaías 8,16, identificando o selo como estando na lei de Deus. Mas se nós formos verificar, de todos os mandamentos, só tem um que traz essas características de um selo que identifica realmente quem é o legislador, quem foi que instituiu essa lei. Então, vamos ver aqui, 20, versos de 8 a 11, vamos procurar isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quem é o legislador? O Senhor teu Deus. Deus é o legislador, o Senhor. Ok? Continuando. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho. Eu saltei alguma coisa aqui? Acho que é isso mesmo, né? O 9, é isso mesmo, aqui no verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, qual é a circunscrição? Aqui apresenta a função, né? Que é o Criador. Criador, né? Exatamente. Ele criou, né? Que nós... Em 6 dias ele criou os céus e a terra. Então ele é o Criador. A função, o Criador. A função, o Criador. E a circunscrição? Nós temos aí a função, que é a circunscrição. A circunscrição. Os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Tudo o que neles há, ou seja, verdade, o universo, que foi criado, né? Tudo que foi criado. É circunscrição de Deus. E aqui tem um nome também, né? Tem um nome de Deus porque se você pegar a Bíblia no original hebraico, onde tem a palavra Senhor, nossas Bíblias traz com todas as letras maiúsculas. Exato. Porque aqui está se referindo ao nome sagrado de Deus, que é representado no hebraico por 4 letras, né? Yod, Re, Vav, Re, no hebraico. E no português representam a letra Y, H, V, H. Como essa palavra não tem... A pronúncia dessa palavra se perdeu com o tempo, porque os judeus não pronunciavam o nome sagrado de Deus. O extremo respeito que eles tinham pelo nome de Deus. Então eles usavam a palavra Adonai, na hora que encontravam esse nome, né, que eles chamam de Hashem, que é o nome, eles inclusive tratam Deus assim também, Hashem, ou seja, o nome. Então quando eles encontravam esse nome sagrado, o que acontecia? Eles diziam simplesmente a palavra Adonai, que quer dizer Senhor, né? Quer dizer Senhor em hebraico. E as nossas Bíblias, normalmente, elas trazem também a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas para indicar que se trata do não nome. É o Senhor Arnaldo, Senhor Francisco, Senhor... Não, é o Senhor. Com todas as maiúsculas, para indicar que refere-se ao nome sagrado de Deus, né? Então aqui nós temos o nome de Deus, nós temos a sua função, que é ser criador, e nós temos aqui o território, é o território sobre o qual ele mantém a sua autoridade, que é todo o universo. Os céus, envolve todo o universo, e a terra com tudo que neles há. Exatamente. Muito bem. Então, o 4º mandamento apresenta aqui o selo de Deus como o sinal que identifica aqueles que o escolhem como o Senhor, como Deus. Não é isso? E que querem servi-lo, que buscam fazer a sua vontade. Há uma diferença entre aqueles que não o servem, que não têm interesse em conhecê-lo, que não têm interesse nenhum em obedecer à sua vontade. Então isso causa uma distinção, certo? Então, enquanto o Apocalipse nos fala que os servos do Deus vivo serão selados com o seu selo, o selo do Deus vivo, ou seja, o selo da obediência, né? A identidade daqueles que, lógico, se identificam com Deus, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, do outro lado, aqueles que não querem se identificar com o selo de Deus,
não querem se identificar com a obediência ou a submissão. Obediência também representa submissão. Temos o Senhor e temos o servo, o patrão e o empregado. Como é que eu sei quem é o patrão e quem é o empregado? O patrão manda, o empregado obedece. Com certeza. Certo? Então, se o empregado não quer obedecer, o que o patrão faz? Põe fora, né? Joga Põe fora. fora, o despede. Despede. Né? Não Dá as coaduna, não, dá as não contas, combina. né? Dá as contas. Certo? É verdade. Então, o servo, o funcionário, ele obedece. Então, nós não somos senhores, nós somos servos. Então, nesse caso, quem dá as ordens não é o homem, não sou eu, não somos nós. Quem dá ordem é Deus. No entanto, a profecia bíblica menciona o fato de que o homem tentaria mudar isso, mudar os tempos e mudar a própria lei de Deus. Nós já vimos isso também em momentos passados aí, no capítulo 7 de Daniel, o verso 25. E a ponta pequena, não é isso? Tentaria mudar os tempos e a lei. Ora, se o homem muda a lei, ele está instituindo a sua própria lei. Nesse caso, ele está querendo ser o Senhor e não o servo. Ele quer mandar e não obedecer. Então é exatamente aí o contexto do capítulo 13, quando apresenta uma falsa adoração, um falso Senhor, um falso selo, uma falsa marca, né, que identifica um Senhor que criou uma nova lei e que quer obrigar, impor essa lei ao resto do mundo, a todas as pessoas. E é disso o que trata a segunda etapa, a segunda parte do capítulo 13. Na primeira nós já estudamos muito bem, falando da primeira besta, quem é, por quê, as profecias, as características, tudo isso nós já vimos. Você indo lá no YouTube, Novo Tempo, Paraíso, você vai encontrar esses programas que já mencionam bem esse fato. E nós também iniciamos o estudo com base na segunda parte do capítulo 13, quando menciona uma segunda besta, certo? E é exatamente no contexto da segunda besta que nós encontramos uma imagem à primeira besta e o número 666, que representa exatamente esse sinal, esse selo, ou essa imagem à besta, tá? Dando a entender que todos aqueles que não têm o selo de Deus irão se submeter à besta, através de uma adoração a um falso Senhor, que não é o Senhor do quarto mandamento, não é o Senhor Deus. Ok? Perfeitamente. Inclusive isso aí foi profetizado por Daniel, um texto que já que foi estudado aqui com muita profundidade aqui nesses programas, Daniel 7:25, em que haveria um poder que iria arrogar-se o direito de criar um selo falso, porque está escrito em Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei, especificamente a lei. Então, esse poder iria exatamente tentar tirar do coração do homem o desejo de obedecer a Deus como Ele quer, através da obediência aos seus ensinos, às suas doutrinas, às suas leis, que é o seu santo dia de adoração, e iria criar um outro sistema. É isso que nós vamos agora adentrar nesse assunto, né? Iremos adentrar nesse assunto, mas já, professor Arnaldo, quero lhe dizer que nós obrigatoriamente teremos que dividir esse tema para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nele. O nosso tempo é tão corrido, amigos. Às vezes pode até dar a impressão, não, eles estão protelando, é porque os temas, se não forem estudados com a profundidade que devem ser estudados, vai ficar dúvida na mente de muita gente. Então nós não queremos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E nós só temos aqui 1 hora de programação. Dividida entre algumas outras etapas. Exatamente, né? Diminui um pouco. Então nós temos que estar de olho aqui no nosso reloginho, né? Com certeza. Marcando a hora, porque quando encerra aqui o nosso tempo, a próxima pessoa que vai fazer o seu programa tem que... Precisa também estar preparado aqui. E nós temos que entregar, né? Exato. O tempo para outra pessoa. Okay. Então,
Então, professor Arnaldo, veja só, nós estamos falando aqui numa marca, num selo que vai identificar aqueles que não foram selados com o selo do Deus vivo. Aqueles que serão selados com esse selo, selo do Deus vivo. Tá? O segundo selo nós vamos tratar especificamente no próximo programa. Tá? Mas a gente precisa primeiramente entender o verdadeiro, para que possamos entender o falso, a falsificação. Isso, tá? isso. Então, eu entendo o seguinte: se eu quero conhecer uma nota verdadeira para eu não ser enganado, então eu preciso compreender, estudar, conhecer profundamente a nota verdadeira da moeda. Tá? Porque se eu for estudar somente as falsificações, quando eu encontrar uma verdadeira, eu não vou saber distinguir entre as características da falsa e da verdadeira. Eu tenho que saber qual é a verdadeira e entender todos os pontos, todas as marcas, né? Aquela marca d'água lá da nota verdadeira. Recentemente, eu me deparei com uma, né? Um amigo estava lá, a nota incrível. É a mesma cor, né? O mesmo tamanho, do mesmo jeitinho e tal, mas quando você vai para aquelas peculiaridades ali, você percebe nitidamente que é falsa. Mas por que eu sei que é falsa? Porque eu tenho uma verdadeira do lado, eu conheço a verdadeira. Então eu preciso entender, conhecer o que é verdadeiro para poder saber o que é falso. Tá? Então, quando eu estudo as Escrituras Sagradas e entendo todos os temas principais da Bíblia, todas as doutrinas bíblicas, então qualquer coisa que apareça que não coadune com o que a Bíblia ensina, eu vou saber que é falso. Tá? Então, nós estamos estudando aqui, primeiramente, o verdadeiro, para depois nós descobrirmos as falsificações e assim fazer esse comparativo. Tranquilo? Muito bem, então o selo de Deus, já vimos aqui, não é tão difícil identificar, porque a Bíblia não nos deixa dúvida a respeito disso, muito claro, né? E nós queremos dizer aos nossos amigos muito obrigado por ter estado aqui conosco e que nos encontre no próximo sábado, se Deus nos permitir, para que a gente chegue finalmente a decifrar esse tão famoso 666, né? Muito bem. Então, fica aqui o nosso convite para que você continue conosco. Você recapitula o que temos estudado através do Novo Tempo Paraíso, o canal do YouTube, e você nos acompanha com as cenas do próximo capítulo aí no próximo programa, próximo sábado, das 11 ao meio-dia. Nosso muito obrigado a você pela sua paciência de ter estado conosco até aqui. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.